do deputado Ed Thomas, do deputado Gileno Gomes. Nós damos aberta a esta comissão de inquérito, a 7ª reunião, com a finalidade de apurar as razões que motivaram o Estado a suspender as pesquisas para a liberação da substância fosfetanolamina sintética produzida por cientistas do campus da USP de São Carlos. Eu solicito a Secretaria a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Peço dispensa da ata. É regimental. Leitura da ata. Está dispensada a leitura da ata e aprovada. Na ordem do dia, em primeiro, nós temos vários requerimentos apresentados para aprovação de novas convocações. Então, eu passo a leitura deles. Em primeiro, item 1, é o requerimento do deputado Ricardo Madalena, solicitando que sejam convocados o Dr. Luiz Davidovich, presidente da Academia Nacional de Medicina, o professor Gilberto Quieres, ex-professor da USP São Carlos, o professor Dr. Ideu de Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, professor Dr. Jorge Alberto Costa e Silva, presidente da Academia Nacional de Medicina, a senhora Thaís Mirotti, gerência de comunicação do ICESP, a doutora Juliana Guimarães, que hoje já estará aqui conosco, então, dispensada aqui essa aprovação, que era monitora de qualidade do núcleo de pesquisa do ICESP, a doutora Elaine Longo, enfermeira monitor de pesquisa, coordenadora de enfermagem do núcleo de pesquisa, para que preste esclarecimentos para o tema objeto dessa CPI. Em discussão, não havendo oradores inscritos, em votação, quem for favorável, permaneça como está. Aprovado. O item número 2 é um requerimento meu, então eu solicito ao relator, o deputado Ricardo Madalena, que leia, que dirija a direção desse item. Item 2, solicitante deputado Roberto Massafera. Requerimento número 22, solicita que seja convocada doutora Renata Filiestas Simões, farmacêutica da PDT Pharma, para prestar esclarecimentos sobre o tema objeto desta CPI. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está em votação. Os senhores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado. Então, agora, nós temos hoje aqui a convocação. Nós vamos começar pela doutora Maria Pilar Esteves Dias, correto? Dias. Ela foi convocada. A doutora Maria, ela é médica do Centro de Oncologia da Unidade Itaim, do Hospital Sírio-Libanês. Não sou mais. Na verdade, eu sou médica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e no setor privado eu estou na Rede D'Or agora. Perfeito. É doutora em Oncologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenadora médica de Oncologia Clínica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, especialista em Oncologia Clínica pela Sociedade Brasileira e membro da American Society of Clinical Oncology, membro da European Society of Medical Oncology, membro da Sociedade Latino-Americana. Área de interesse, vários tipos de tumores e câncer, principalmente câncer ginecológico, câncer de mama, e a graduação formada pela Faculdade de Medicina da USP, em 1982, Obrigado. Residência médica em hematologia e hemoterapia pelo Hospital das Clínicas. Muito obrigado pela sua presença, doutora. Eu pediria, então, que a senhora lesse o seu compromisso perante essa comissão. Eu, Maria Del Pilar Esteves Dias,
Infraassinado RG número 9466-711, dígito 1, exercendo o cargo de coordenadora da Oncologia Clínica no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, fui convocada a comparecer a esta comissão parlamentar de inquérito como testemunha e com fundamento dos artigos 213 e 218 do Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo 2º do artigo 13 da Constituição do Estado e com o artigo 3º da Lei Estadual 11.124, de 10 de abril de 2002, declaro que fui advertida a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime previsto no artigo 4º, inciso 2º da Lei Federal número 1579, de 18 de março de 1952. No dia de hoje, São Paulo, 13 de dezembro de 2017. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. O advogado que está sentado aqui não pode fazer comunicado com a testemunha. Eu gostaria que o senhor tomasse providências ou vou pedir para o senhor se retirar. Não, Faça favor de não comunicar mais com a testemunha, que ela é testemunha, ela não é acusada. O senhor tem ciência disso. não. O senhor, como advogado, tem ciência disso. Respeite as leis. Nós esclarecemos que a senhora está aqui hoje na qualidade de testemunha, estando sob o compromisso apenas de dizer a verdade sobre aquilo que souber, e sob pena de cometer algum crime de falso testemunho. A Vossa Senhoria tem a prerrogativa de estar acompanhada de advogada perante a presente audiência. No entanto, advertimos que os trabalhos dessa CPI possuem natureza investigatória e não acusatória, de modo que a investigação diz respeito à apuração de fatos que constituem seu objeto e, eventualmente, a identificação de possíveis responsáveis. Portanto, advertimos que não será admitida a intervenção do seu advogado nas respostas solicitadas de Vossa Senhoria. A condição de testemunha exige a colaboração estritamente pessoal de Vossa Senhoria, razão pela qual não é permitida a formulação de resposta proveniente da intervenção de terceiros, inclusive o advogado. Ele pode acompanhá-la, pode até falar sim ou não, mas não deve se comunicar além disso. Fazemos a ressalva que, com exceção dos momentos que o membro dessa CPI realizar o questionamento, é assegurado a Vossa Senhoria o direito de ser orientada por seu advogado. Por fim, fazemos a advertência que qualquer intervenção indevida ocorrida durante o questionamento será considerado como um ato prejudicial ao trabalho dessa CPI, ensejando a aplicação das medidas regimentais necessárias. Então, eu sei que foi bem claro. Acho que... Obrigado, senhor presidente. Não, não negativo. Pode. Ele não pode fazer uso da palavra. A comissão Vamos dar início, senhor presidente. Pelo regimento da comissão, os membros podem ter palavra somente deputados nomeados. E o senhor está aqui do lado dela, poderá orientá-la sim ou não nas coisas que ela poderá responder ou não. Não vejo coisa maior. Se o senhor achar alguma coisa que interfira os direitos dela ou qualquer coisa, o senhor pode falar para não responder. Obrigado. Estrito cumprimento da norma, sem nenhum tipo de objeção. Obrigado. Obrigado a você. Então, doutora Maria Pilar, só tem um bom currículo, invejável, né? Se eu fosse médico, diria que é invejável. Obrigada. E apenas esta comissão, ela foi instituída com o objetivo de apurar se as pesquisas realizadas pelo ICESP, na forma do protocolo de pesquisa, que foi aprovado pela Anvisa e pela comissão de CNPq. CNPq não, desculpa, pela CONEP. CONEP, de Comissão Médica de Ética e Pesquisa, se cumpriu esse relatório. Porque nós temos informação de que no dia 31 de março deste ano, foi divulgado pela imprensa de que os estudos não eram satisfatórios e que estariam suspensos os trabalhos de pesquisa. E, então, o nosso interesse seria em saber da senhora, da doutora,
se essas pesquisas que foram realizadas até o dia 31 de março cumpriram rigorosamente o protocolo de pesquisa que foi aprovado. Cumpriram. Todos os pacientes foram incluídos segundo os critérios estabelecidos pelo estudo. Todos os pacientes preenchiam todos os critérios de inclusão e não tinham nenhum critério de exclusão. E os exames, os procedimentos, a medicação foram toda aplicada. E a sequência de avaliação desses pacientes cumpriu rigorosamente o que estava descrito no protocolo durante todo o período de estudo. E quando esses pacientes foram retirados do estudo, quer dizer, cada um ao seu tempo, também foi dentro das normas do protocolo. A senhora, dentro dessa pesquisa, desse trabalho, qual era a sua posição dentro dessa pesquisa? Dentro dessa pesquisa, minha qualificação é de subinvestigador. A pesquisa, na estrutura de pesquisa, nós temos o pesquisador principal, que é o responsável, e um conjunto de subinvestigadores. Eu faço parte dentro desse grupo de subinvestigadores. Quem que é o principal? Nome? Dr. Paulo Hoff. Ok, senhor presidente. Obrigado. Doutora, é o seguinte, nós tínhamos conhecimento, assim, de que seriam pesquisados 10 tipos de tumores, e que desses 10 tipos de tumores, cada um deles seriam pesquisados 21 pacientes. E pelo relatório que foi divulgado na imprensa, inclusive nas suas palavras, né, fala aqui sobre apresentado isso daqui, inclusive foi apresentado isso daqui aonde que foi apresentado? No Congresso. E a senhora citou aqui os tipos de pessoas, o tipo de tumor, e falam que foram pesquisados apenas pacientes já compassíveis. Um dos critérios de inclusão era que os pacientes, como é um estudo com uma droga experimental, então, em oncologia, os estudos com drogas experimentais, eles são iniciados em pacientes que cumpriram, pelo menos, alguns tratamentos já conhecidos, senão seria antiético oferecer alguma coisa que eu não tenho a menor ideia de se funciona para alguém que tem um tratamento bem estabelecido e que pode ser considerado como padrão. Então, para os diversos tipos de tumores que nós determinamos, que são justamente os tumores ou mais comuns ou que têm poucas opções de tratamento, como é o caso do melanoma, então, para esse conjunto de pacientes, um dos critérios para a inclusão seria eles terem recebido anteriormente aquilo que é considerado tratamento padrão. Então, por exemplo, minha área é câncer de colo uterino, as mulheres com câncer de colo uterino que entrassem na pesquisa precisariam ter sido submetidas a uma primeira linha de tratamento com cisplatina, porque esse é o padrão reconhecido internacionalmente. A partir daí, elas poderiam ser candidatas ao tratamento. Então, o critério de inclusão é ter sido submetido ao tratamento considerado padrão. Queria comunicar a presença do deputado Márcio Camargo também. Dentro desse ritual, né, foram pesquisados 5 ou 6 tipos de tumores, me parece, pelo relatório seu aqui, e eu não entendi, não deveria ter, estatisticamente, cada tipo desse tumor ser selecionada 21 pessoas, ou seja, um paciente em estado inicial, outro em estado intermediário, outro em estado final, outro efeito placebo, para que, estatisticamente, fosse feita essa amostragem e cada tipo de tumor atingisse os 21 membros necessários por tipo? Para cada grupo, seriam até 20 pacientes. O desenho do estudo é um desenho clássico
Estudo de fase 2, o desenho de Simon, no qual nós avaliamos 20 pacientes. Havendo resposta em 10% desse grupo, o estudo pode prosseguir. Esse é o desenho do estudo. Precisa haver alguma uniformidade para cada grupo de pacientes. Então, pacientes em estádio inicial normalmente não são candidatos a estudos de fase 2 iniciais também, muito preliminares, porque para esses pacientes normalmente a gente tem tratamento padrão muito bem estabelecido na literatura e, portanto, nós não podemos oferecer um tratamento experimental para quem já tem um tratamento padrão. Então, seria um outro desenho, seria num estudo de fase 3, não é isso que nós estávamos fazendo. Então, dentro desses pacientes, eu posso dizer que todos os pacientes tinham uma doença que já havia sido tratada inicialmente com o tratamento padrão, tinham doença ativa, por isso que precisavam ser tratados, mas eu posso dizer que nenhum deles era um paciente terminal. Os pacientes todos precisavam ter funções orgânicas apropriadas, precisavam ter, nós chamamos de performance status, então eles precisavam ter uma funcionalidade muito boa, eram todos pacientes ativos, que deambulavam, não eram, de fato, pacientes terminais no senso comum de terminalidade, que é um paciente que está muito próximo da sua morte. Eram pacientes que tinham uma doença provavelmente incurável, porque tinham doença metastática ou avançada, mas não eram pacientes terminais, eram pacientes funcionais e com funções hepática, função renal e função hematológica dentro da normalidade para permitir uma boa avaliação da droga em estudo. Com relação à dosagem, me parece que inicialmente foi fornecida uma dosagem inicial aos pacientes e que teriam que ser efetuados testes de farmacocinética para se determinar a dosagem ideal. Procede isso? Deveria ter sido feito? No desenho do estudo, estava prevista a coleta, está previsto a coleta de sangue para posterior análise de farmacocinética, porque o estudo foi determinado para avaliação da dose que vinha sendo utilizada há mais de 10 anos. Né? Então, a dose que foi relatada, que vinha sendo utilizada, que foi divulgada na imprensa, que sempre foi discutida, e que, inclusive, nós chegamos a perguntar para alguns pacientes que tomavam, né, a droga, quanto que eles tomavam a dose que nós utilizamos. Então, o desenho do estudo foi previsto para a dose que foi utilizada. O estudo, o sangue foi colhido, as amostras foram colhidas para posterior realização do estudo de farmacocinética. Então, no primeiro mês de aplicação, todos os pacientes colheram, se não me engano, são 4 coletas, preciso confirmar depois no protocolo, para avaliação de farmacocinética. E a gente vai dar andamento para essa análise posteriormente. Mas o estudo era um estudo para avaliar essa dose que já vinha sendo utilizada. Pela ordem, senhor presidente, pegar um gancho aí, pode ser? A senhora acabou de dizer que o que ouvia falar há mais de 10 anos. O que a senhora ouvia falar há mais de 10 anos que foi administrado pelo estudo? Desculpa, a informação que eu sempre tive é que a dose que foi proposta, que era de 1.500 miligramas no primeiro mês, seguida de 1.000 miligramas a partir do segundo mês de tratamento, foi a dose que foi discutida. Discutida com quem? Olha, eu não participei exatamente da discussão, mas foi discutido com o professor... Qual a sua função que a senhora não participou ativamente? Não entendi a pergunta. Qual a função da senhora nos testes, nos estudos, e a senhora vem dizer que não participou ativamente? Eu não participei de todas as discussões com o professor Gilberto, mas, por exemplo, eu estive numa reunião na FURP, quando foi discutir na FURP se a FURP poderia produzir o medicamento, então acho que ele, inclusive, estava se discutindo justamente a dose, o medicamento, os comprimidos e a produção do medicamento pela FURP. Ele estava presente. Todo o tempo se discutiu essa dose. E vou voltar à pergunta que eu lhe fiz, que a senhora não me respondeu. A senhora ouviu há mais de 10 anos que era administrado como? Eu não sei quantos anos, mas o que me foi dito e o que eu sabia, ou o conhecimento que eu tive durante todo esse tempo, era que era entre 1.000 e 1.500 miligramas. E qual o intervalo disso? Como assim o intervalo? A medicação era utilizada diariamente. Diariamente, em qual intervalo? Quem que definiu o intervalo? O intervalo foi definido... O investigador principal ou a senhora? O investigador principal, até onde eu sei, de comum acordo com o professor Gilberto. Só
Dá A licença. senhora tem como comprovar que ele definiu isso com o professor Gilberto? Como eu lhe falei anteriormente, eu não participei dessa discussão pessoalmente, Mas a mas é a senhora acabou de informação que eu afirmar que ele tenho. falou com o professor Gilberto Eu para disse que- definir a quantidade e o intervalo. Só um segundo, senhor presidente, por favor, para não perder o raciocínio. Mas o Eu acho que talvez raciocínio- essa pergunta não o seja para mim. raciocínio, então, permita. Ó. 1.500 miligramas, que é a dose diária No que primeiro foi mês. dada, são 3 pílulas Sim. de 500 miligramas. Isso. Fica bem claro isso. Ok. As 3 pílulas eram administradas de uma vez só ou em 3 parcelas diárias? No nosso estudo, ela era administrada de uma vez só. E a senhora ouviu na imprensa que era administrado como? Não sei como responder, eu não lembro dessa resposta. Há uma carta assinada pelo Dr. Paulo Hoff, de 4 de abril, já depois da divulgação dos resultados, para confirmar a dosagem. E no dia 10 de abril, por escrito, o professor Gilberto respondeu que a dosagem era aquela que estava preliminarmente estabelecida de 3 pílulas, em intervalo, uma no café, uma no almoço à tarde, e que deveriam ser feitos os testes de farmacocinética para comprovar essa eficiência. Então, para a senhora, não soa assim, um pouco estranho, porque se eu tomar 3 doses de vitamina de manhã, é diferente de eu tomar uma de manhã, uma tarde, uma noite. Quer dizer, a própria absorção no organismo é diferente. Dá 3 pílulas juntas pela manhã. O organismo não absorve do mesmo jeito. E também nós temos a experiência de que aquela pessoa que já fez quimioterapia, as funções no intestino dela não absorvem corretamente. Então, há uma dúvida de que, estimulando com 3 pílulas de uma vez só, e a pessoa tomando, o próprio organismo não absorve a pílula. Eu acho que o senhor disse a palavra correta. Há uma dúvida. Na verdade, não existem estudos de farmacocinética para suportar nenhuma dessas, digamos assim, para dizer qual é a melhor intervalo, e o estudo foi determinado para fazer com uma única tomada. Os estudos de farmacocinética podem responder no futuro se é esse o intervalo, se é diário, todas as perguntas estão em aberto, mas, na verdade, mesmo a afirmação de que a melhor administração seriam em 3 doses, ela também não tem essa confirmação. Na verdade, nós não sabemos. Tá. Queria falar para a senhora, se a senhora tem conhecimento que lá em São Carlos, o Instituto de Química fazia e fornecia esse material que foi pesquisado no Instituto do Câncer lá em Jaú, que lá em Jaú passou no convênio feito pela USP em 1995, passou pelo teste em animais e depois passou pelo efeito colateral no ser humano. A terceira etapa, que seria, então, o que vocês aqui chamam a segunda, seria no ser humano o tratamento, não foi feito. Então, ficou paralisada essa pesquisa já na terceira etapa. Então, o pessoal lá no Instituto, as pessoas pediam, eles iam dando ao longo dos anos. Enquanto faziam 100 pílulas por dia, era uma dosagem baixa, quem fosse lá pedir, eles estavam testando, dando para testar, sem problema. A senhora sabe que na Anvisa nós temos uma resolução número 38, que permite que paciente dito compassível, ou paciente terminal, que já testou todos, ele pode receber produtos que estejam em fase de aprovação como medicamento, né? Então, baseado nisso, eles iam dando para quem quisesse, porque não havia efeito colateral. Houve um período que houve mais de 5.000 liminares para que o laboratório de química entregasse. Então, eles tiveram que suspender a fabricação e fechar o laboratório. Com autorização do governador Geraldo Alckmin, nós conseguimos fazer o protocolo, então, aqui no Instituto do Câncer, e esse protocolo foi feito e foi executado. E a produção do medicamento, a produção da síntese da fosfetanolamina, a FURP, lá em Araraquara, na fábrica, a senhora esteve lá? Estive. Então, eu estive lá também, né? Na FURP. E, para grande surpresa nossa, uma fábrica de 200 milhões de dólares, era só fazia o encapsulamento das coisas, mas não fazia o envasamento,
mas não produzia a questão química do produto farmacêutico. Então, nós tivemos que descobrir um laboratório fármaco-químico para produzir. Foi descoberto aqui, havia o Cristália em Itapira, havia o PDT em Cravinhos, enfim, foi contratado o Cravinhos para a sua pesquisa. E a FURP, pura e simplesmente, fazia a PDT fazia a síntese e produzia o material sintético em sacos de 32 quilos, que eram analisados e eram transferidos para a FURP. A FURP pegava esse material e encapsulava. Ao encapsular, eles tinham problemas de velocidade de máquina, de que não havia eficiência no encapsulamento. Então, eles puseram um material inerte para ajudar no encapsulamento. E esse material encapsulado era entregue ao ICESP. Nós detectamos, não sei se a senhora tem conhecimento, de que esse material encapsulado pela FURP entregue ao ICESP era um material que não tinha análise dele, nem do material inerte, tinha só a análise inicial da fábrica da PDT para a FURP. A senhora tinha conhecimento do rastreamento disso, do controle que era efetuado? Não tenho conhecimento em detalhes, não era exatamente minha área. Tá. Então, esse material, chegando à mão do ICESP, era armazenado nas farmácias, era armazenado e administrado aos pacientes. Dentro do protocolo da Anvisa, dentro das exigências legais em pesquisa, seria necessário a retirada de algumas amostras para estudo de que aquelas pílulas que estavam sendo dadas ao paciente exatamente correspondiam à formulação inicial? Ou também... Não, isso pode ser feito, sim. Ter certeza de que você está administrando é correto. Precisa ter quem faça análise. E nós tínhamos, junto à equipe de acompanhamento, 2 ou 3 auditores externos que apontaram isso. E esses auditores, por escrito, nos reclamaram e deram aqui depoimento de que não permitiram que fossem retiradas pílulas que eram sendo fornecidas para amostragem para serem analisadas. A senhora tem conhecimento disso? O conhecimento que eu tenho é que não é exatamente que não foi permitido que se retirasse pílula. Como o material era o material, na verdade, o sponsor, né, o patrocinador do estudo, era o governo do Estado de São Paulo, essa solicitação tinha que ser feita para o governo do Estado de São Paulo, porque o que nós recebíamos já vinha envasado e destinado para um paciente específico, então a gente não pode violar esse produto que veio destinado para um paciente específico. Então, isso tinha que ser solicitado para a Secretaria de Saúde. Por isso, o ICESP não podia fornecer, na verdade. Essa solicitação teria que ter sido feita para a Secretaria, foi a orientação que o comitê recebeu, de fazer a solicitação para a Secretaria de Saúde. Recebeu essa orientação? Recebeu essa orientação. Porque eu acho estranho, porque se a FURP entregava, pelo que nós vimos, pelas notas fiscais, entregaram, na primeira viagem entregue, foram 30 pacotes de 60 pílulas cada um. Depois, na segunda entrega, foram 100 pacotes de 60 pílulas. E depois foram mais 100 pacotes de 60 pílulas. Então, nesse caso, quando vinha da FURP para o ICESP, já estava determinada? Estou aqui em cima da lei, deputado. Se eu tiver algum problema, o senhor pode me dizer. Estou em cima da lei. Desculpa, se eu falei alguma coisa? Deputado. O senhor quer ver meu papel. O senhor que está preocupado. fazendo anotação para ela ler, qual o motivo disso? O senhor que levantou. Então, leia a anotação, Qual o motivo deputado. disso? Não precisa ficar nervoso. Leia. Fica tranquilo. Não, o senhor que tem que deixar eu exercer meu papel, porque tem que deixar o senhor exercer o seu. Eu estou aqui em cima de uma lei federal. O senhor quer que eu leia o artigo da lei do senhor? O senhor quer que eu leia o artigo da lei para o senhor? Eu leio o artigo. O senhor venha ler a minha anotação. O senhor venha ler a minha anotação, deputado. Está aqui. Respeite essa casa e não tumultue. O senhor conhece a lei, não tumultue. Então eu vou ler o artigo para o senhor. Artigo O senhor não pode falar nesta mesa. Pela ordem. Respeite. Pela ordem. Artigo 3º. O senhor, faça o favor, a hora que for chamado, o senhor fala. Ok, senhor. Obrigado. Eu respeito o senhor, presidente. Muito obrigado. Na hora que for chamado. Ela está dando um depoimento aqui bem satisfatório.
tem os limites dela, eu acho que, senão nós não vamos... Senhor presidente. Doutora, então, veja bem, a FURP já mandava os frascos com 60 pílulas cada uma. E cada remessa, uma vez mandou 30, outra vez mandou 100, outra vez... Já saía dela, então, pré-determinado o paciente? Olha, eu não lembro o detalhe, mas eu acho que já nós tínhamos, quando você recebe uma quantidade de medicamento de pesquisa, aí é uma questão da organização, eu não tenho como dizer exatamente, até porque não é o médico que entrega a medicação para o paciente. O médico prescreve, então ele passa em consulta, a gente prescreve a medicação, ele é orientado pela enfermeira da pesquisa e ele retira esse medicamento com o farmacêutico da pesquisa. Então, é um processo do qual o médico não tem uma intervenção direta. Então, eu nunca fiquei com esses frascos na mão. A gente não passa pela gente, porque isso para uma questão de segurança do paciente. Mas aí tem uma questão de formalidade. Quem pode ceder o medicamento de pesquisa é o que nós chamamos, é o patrocinador da pesquisa. No caso, a Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde, determinando que nós... Sendo perguntado para ela, solicitado para ela, e determinando que seja fornecido, você pode cumprir. Mas, se não é fornecido, o medicamento de pesquisa não pode ser entregue para ninguém, isso é uma questão de prática, né? Senão nós estaríamos desviando o produto para ninguém que não seja o paciente, que é o objeto da pesquisa. Nossa interface era com o paciente. Eu acho que aí foi me parece que mais uma questão de formalidade, né? De não se cumprir uma parte da formalidade. Mas não houve uma recusa houve uma orientação para que se solicitasse autorização para a Secretaria de Saúde. Entendi. Só mais uma pergunta para a senhora. Queria também comunicar aqui a presença do nosso deputado Rafael Silva, que é o autor da propositura desta CPI, que nós estamos aqui enfrentando. Muito obrigado. Não, então, só a dúvida é o seguinte. Existe todo um procedimento de certificação de um medicamento, totalmente elaborado e controlado pela Anvisa. E dentro desses procedimentos, que são progressivos e rotineiros, existe um termo que é muito usado. Esse termo é a rastreabilidade. Em qualquer fase da pesquisa, tem que ficar a marca, tem que ficar o rastro do que foi feito. Então, se hoje a Anvisa for lá no ICESP e exigir a rastreabilidade disso, ela conseguiria? Ela conseguiria saber exatamente para quem foi entregue o medicamento, quantos comprimidos saíram e exatamente para que paciente que ele foi destinado. Isso sim, com certeza. E a análise química do que foi fornecido não deveria ter em algum lugar arquivado para que esse rastro também ficasse confirmado? A análise química precisa ter quem faça. Eu não sei responder com detalhes, eu sei que ela foi solicitada e houve uma certa dificuldade para se identificar laboratórios que fizessem análise química também. Isso não foi fácil. Dá licença. Mais uma questão. Depois de abril, então, quando foram suspensos os trabalhos, mesmo assim, continuaram com algumas coisas. Inclusive, no mês de maio, foi proposto ao professor Gilberto um aditivo ao protocolo de pesquisa para que desse continuidade. A senhora tem noção, tem recordação para que disso? desse continuidade justamente no grupo que aparentemente pode ter potencial para ter algum resultado, que é o grupo de pacientes com melanoma, sim. Tá. E no mês de setembro, o ICESP abriu uma licitação para os exames de farmacocinética. E nessa licitação de setembro não houve nenhum licitante. E em outubro foi reaberto e depois houve uma empresa que foi contratada. Então, esses testes de farmacocinética que estão sendo contratados nessa concorrência agora em outubro, né, desse ano, ou novembro, que seja, se trata para verificar o que foi feito lá naquelas primeiras coletas? Eu acho que é para obter uma informação adicional e que pode esclarecer algumas dúvidas, olhando para o futuro. Muito obrigado. Com a palavra, agora, o deputado Ricardo Madalena. Cumprimentar a todos os meus pares, o senhor presidente, a testemunha aqui que vai ser erguida.
Qual a função da senhora nas pesquisas? Em algumas pesquisas, Qual a pesquisas função em da geral, senhora na participação da pesquisa da fosfoetalonamina? como eu disse, eu sou subinvestigadora, sou uma das investigadoras da pesquisa. A senhora ajudou a montar o projeto da pesquisa para a CONEP? Eu participei da discussão, sim, dos critérios de inclusão, particularmente dos critérios de inclusão dos pacientes com câncer de colo uterino. Quem tanto participou para apresentar esse projeto? Se eu fosse relatar todos os nomes, provavelmente eu cometeria algum equívoco. Acho que aí é melhor eu me encaminhar posteriormente o nome de todos os subinvestigadores para o senhor, porque são mais de 20. Ok. Quem é o coordenador principal dos estudos? O investigador principal é o professor Paulo Hoff. E tem coordenador ou só investigador? Não, é uma equipe de pesquisa. Da equipe de pesquisa tem o coordenador da pesquisa, que agora não lembro quem é exatamente, qual dos nossos coordenadores, mas tem um coordenador de pesquisa, tem o farmacêutico da pesquisa, é toda uma equipe que participa ativamente dessa pesquisa. Vocês se reuniam periodicamente, dia a dia, semanalmente, como que era? Reuniões periódicas, mas acho que eu não consigo determinar não há uma sequência fixa de reuniões, isso não. Mas um tema tão importante como a fosfoetalonamina, e a senhora não sabe dizer quantas vezes se reunia, se era semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente? Olha, eu lembro de reuniões pelo menos praticamente mensais para discutir globalmente a pesquisa, mas eu não consigo dizer todas as datas de reunião para o senhor. E quem era a pessoa que determinava as diretrizes a serem seguidas? As diretrizes não são determinadas por uma pessoa, as diretrizes são determinadas pelo protocolo de pesquisa. Então, o tempo todo a gente se reporta ao protocolo, para qualquer dúvida a gente se remete, volta para o protocolo para saber qual é a melhor conduta naquele momento, porque a gente espera que todas as situações tenham sido previstas no protocolo. Então, a nossa diretriz está no protocolo, no projeto. E o protocolo foi seguido à risca? Sim. A senhora está sobre juramento. Vou fazer de novo a pergunta. O protocolo foi seguido à risca? Sim. O protocolo dizia se 21 pessoas por cada tipo de tumor. A senhora é específica de qual área? A área que eu atuo mais é o câncer de colo uterino. Colo uterino, né? Certo. E especificamente colo uterino, quantas pessoas tinham na corte que foram investigadas? O protocolo foi suspenso, portanto, não chegamos a incluir as 21 pessoas. E quantas pessoas foram inclusas? Nós incluímos 8 pessoas, oferecemos para 8 pessoas. Uma teve uma falha de screening, quer dizer, uma das pessoas não foi incluída, portanto, 7 pessoas receberam a medicação. Então, já não seguiu à risca o protocolo. A senhora concorda comigo? Não Que a concordo. recomendação era 21. Não concordo. O estudo foi suspenso antes de serem alcançadas as 21 pacientes. Não é que nós interrompemos e decidimos não interromper. O estudo foi suspenso para todas as pacientes, ele não foi interrompido, ele foi suspenso, não sei se vai ser retomado, mas naquele momento, no momento da suspensão do estudo, ele tinha 8 pacientes. Isso não quer dizer que nós não tivéssemos, em algum momento, nunca tivéssemos a intenção de incluir todas as pacientes previstas no estudo. E a senhora acha que com 8 pessoas que foram investigadas, isso dá confiabilidade na pesquisa, sendo que o recomendado e aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa Nacional eram 21 que vocês apresentaram? Qual a confiabilidade do resultado, na sua opinião? Foram incluídas 87 pessoas e não 8. Estou falando específico do colo de útero. Dentro do Fuja grupo do assunto, seja objetiva, por favor, devido ao tempo. Então, mas é por isso mesmo. O protocolo não era um protocolo de câncer de colo de útero. O protocolo era um protocolo que incluía pacientes de diversas neoplasias. Então, não era exclusivo de colo de útero. Então, qualquer coisa que acontecesse nesse estudo repercutiria com todos os grupos. Ele é um subgrupo do protocolo, então a gente não pode analisá-lo individualmente. Tá, eu vou tornar a perguntar que a senhora não me respondeu. Qual a confiabilidade de fazer-se os testes em 7 pessoas, não mais 8, como a senhora disse aqui,
a confiabilidade para chegar num resultado com 7 pessoas. Eu continuo dizendo que não dá para responder nesses termos. O protocolo, o estudo não é de colo de útero, o estudo é de todos os pacientes. Portanto, se o estudo foi suspendido dentro dos 87 pacientes, então eu não posso responder. Ele não foi feito para responder uma corte específica de colo de útero. Eu acho que não tem resposta para a sua pergunta. Não tem resposta. Não tem resposta Pelo para a sua currículo pergunta. da senhora, eu acho que a senhora poderia responder naturalmente esse questionamento meu. O que eu posso lhe responder é que nenhum dos pacientes com câncer de colo de útero respondeu ao tratamento. E Isso como é foi uma verdade. administrado as pílulas? Segundo o protocolo, 3 comprimidos no primeiro mês e 2 comprimidos a partir do segundo mês. Segundo o protocolo. Segundo o protocolo. E a senhora, por mais de 10 anos, ouviu dizer que essa pílula estava no mercado e era tomado 3 vezes ao dia, de manhã, na hora do almoço e à noite após as refeições. O senhor me desculpe, mas eu só A conheço... senhora não tem esse conhecimento? O senhor me perdoe, mas eu só ouvi falar da fosfetanolamina, eu não sou de São Carlos, só tive conhecimento dela a partir do ano passado ou ano retrasado, quando houve toda a discussão na imprensa, e realmente eu não sei detalhes de São Carlos. Eu nunca acompanhei nada, nenhuma notícia da fosfetanolamina antes de 1 ano ou 2, quando tudo isso começou na imprensa. Qual o impacto da fosfetalonamina em tumores de sistema nervoso central, linfoma e leucemias? Não sei responder. A falta de evidência é diferente da falta de eficácia. Com qual fundamento o ICESP pode afirmar que a fósforo é ineficaz? Segundo o desenho do estudo, nós temos que ter pelo menos 2 pacientes sendo respondidos numa corte de 20, para que isso tenha uma probabilidade estatística razoável para que se possa prosseguir para um número maior de pacientes. Na corte que alcançou 20 pacientes, isso não foi alcançado. Então, acho que é essa insegurança que eu acho que a gente pode dizer que, até o momento, dentro dos pacientes que foram estudados, nós não verificamos eficácia, que seria ter resposta objetiva ao tratamento, quer dizer, uma redução de mais de 30% do tamanho do tumor, segundo o RECIST. E o que poderia ser feito para se conseguir produzir mais evidências? Acho que precisa ser... Não sei. Acho que isso é uma... Poderia estudar mais? Sempre se pode estudar em ciência, sempre se pode estudar. Permita só À uma... vontade. A senhora tem noção de quanto a Secretaria da Saúde investiu nessa pesquisa junto ao ICESP? Quanto que ela gastou? O que eu sei é que o que foi publicado no Diário Oficial é que teriam disponíveis R$600 mil para a condução da pesquisa no ICESP, mas eu sei também que, eu não sei os valores, mas um número muito menor do que esse foi o gasto até agora na pesquisa. Mas acho que esse era o que seria destinado e realmente não foi todo utilizado, muito menos da O metade. relatório de pesquisa falava em gasto em torno de R$4 mil por uma previsão de gasto, que seriam analisadas em umas 800 pessoas, coisa parecida. E que deu um número em torno de R$800 mil. Mas nós tivemos aqui um deputado fazendo um pronunciamento nessa casa, ele é médico e é oncologista há mais de 40 anos, e ele falou que foram gastos mais de R$40 milhões nessa pesquisa. A senhora teve noção? Não tenho a menor ideia de onde vem esse número. Obrigado. A senhora acredita que os dados apresentados no relatório da segunda fase possibilitem tirar conclusões científicas sobre o benefício ou não da fosfetalonamina? Eu acho que o que a gente pode dizer é que não houve resposta ainda nos pacientes que receberam. Não houve resposta ainda não. Não houve resposta. A gente tem apenas uma resposta em 87. É um número que pode ser aleatório, pode ser por acaso, então a gente não pode dizer que houve atividade.
E a senhora não acha que sem a farmacocinética comprometeu a pesquisa? Acho que não, porque a pesquisa sempre foi muito clara. O objetivo da pesquisa foi avaliar esta dose, não foi avaliar qual seria a melhor dose. O Ministério da Saúde está conduzindo um estudo aí sim de desenvolvimento da droga, no qual existe farmacocinética, todo o processo vai ser encaminhado. Mas o objetivo dessa pesquisa não era esse. O objetivo da pesquisa era avaliar a dose que aparentemente era a que vinha sendo utilizada. A senhora acha correto fazer achismo, sendo que se tratava de vidas humanas e recurso público? Não, acho que ninguém fez achismo. Nós fizemos uma pesquisa que foi escrita, utilizada uma dose. Escrita por quem essa pesquisa? Nós já dissemos que foi essa pesquisa, o protocolo foi construído e foi desenhado e foi discutido com o professor Paulo Hoff e, até onde eu sei, o professor Gilberto tinha pleno conhecimento da pesquisa e do protocolo. Então, me parece que havia um certo acordo de que ele atendia a necessidade de responder uma pergunta que seria se essa dose que vinha sendo utilizada era uma dose eficiente. Tá. A opinião da senhora, então, tratando-se de vidas humanas e recurso público, o achismo de 3 pílulas às 10 da manhã, às 10h30, e às 10h30 e às 10h01 foi o correto? Tratando-se de vidas humanas, nós Sim. precisamos responder se essa medicação, nessa dose, ela seria útil e teria resposta para pacientes com câncer. E era essa a pergunta que nós queríamos responder. E você não acha, a senhora não acha que deveria ter feito farmacocinética para saber a dosagem correta antes de lidar com vidas humanas, sendo que hoje nós temos químio e rádio, essas pessoas poderiam ser submetidas a químio e rádio e aguardar o resultado da farmacocinética para daí fazer uma dosagem ideal? Nenhum dos pacientes que entrou na pesquisa deixou de receber algum tratamento que seria mais apropriado do que uma droga experimental. Então, nesse sentido, nenhum dos pacientes foi prejudicado de deixar de receber um tratamento que seria eficiente para receber uma droga experimental. Isso em nenhum momento foi feito. Mas e aí a confiabilidade da pesquisa, desde que eles assinaram um termo que poderiam se comprometer a fosfetalonamina, fora isso, vocês aplicaram químio e rádio? Não, durante o uso da fosfetanolamina, não. Mas os pacientes que saíram da pesquisa por progressão, se fossem candidatos a receber algum outro tratamento, receberam. Desde que indicado, eles tinham é absolutamente necessário que o tratamento seja continuado, desde que exista tratamento disponível, apropriado e como é que a gente fala, comprovado, né, para esse tipo de para esse paciente. Nenhum paciente deixou de ser tratado depois de sair do estudo. Então, vou retornar à pergunta. A senhora acha, então, que, se lidando com vidas humanas e recurso público, a farmacocinética seria segundo plano e aplicou-se o achismo que definiram em projeto de pesquisa junto ao corpo docente do ICESP? Quem definiu essa dose não foi o corpo docente do ICESP. Essa dose é que foi relatada pelo professor Gilberto, de que era aquela utilizada dos pacientes há alguns anos. Tá, você então, acabou o de estudo confirmar que foi relatado pelo professor Gilberto as 3 pílulas, uma em seguida da outra. Não, eu disse a dose, eu não disse o intervalo. Ah, tá. O intervalo quem foi? Não sei. Mas a senhora não sabe? Eu não A participei senhora, de todas como as discussões. subinvestigadora, com um currículo desse, não sabe? Sim. A senhora vai me desculpar, então não vou chamar mais a senhora de doutora. Vou me referir a você. A senhora está fazendo a pesquisa, está sendo paga por isso e diz não sei para mim? É isso que a senhora respondeu? Repita, por favor. Eu acho que talvez eu não tenha entendido a sua pergunta. Quem definiu essa dose, eu acho que talvez essa pergunta tenha que ser respondida pelo professor Gilberto, porque o professor Gilberto que dava 1.000 ou 1.500 miligramas da fosfetanolamina para os seus pacientes há alguns anos, não foi o ICESP. O ICESP foi chamado, digamos assim, tentou responder a uma pergunta que estava colocada para a Secretaria de Saúde e estava colocada na sociedade. É uma pergunta muito objetiva que nós tentamos responder.
Segundo o livro, Fundamentos da Oncologia Molecular, que eu acredito que seja de seu conhecimento. Conhece esse livro? Está estudando. Editado por pesquisadores do ICESP, no capítulo 22, que aborda o tema Pesquisa Clínica em Câncer, na página 399, fala-se das etapas da pesquisa clínica em oncologia e da importância do segmento dessas etapas. A senhora tem conhecimento dessas etapas e sabe da importância desses padrões, acredito eu, né? Sim. Nesse mesmo capítulo, quando o assunto é fase 1, está escrito: a dose da droga é altamente gradualmente até estabelecermos a dose máxima tolerada, definida como aquela que ocasiona toxicidade grave em pelo menos 1/3 dos pacientes. Este processo é conhecido como escalonamento de dose. Os primeiros pacientes recrutados usam uma dose baixa da medicação. Se não ocorrem efeitos adversos sérios, os próximos pacientes receberão uma dose maior e assim sucessivamente, até ser definida a dose máxima tolerada. Esses estudos geram dados preliminares de farmacocinéticas da droga, como, por exemplo, absorção, distribuição e excreção. Presumo que o protocolo na qual a senhora participou e desenhou, junto com a equipe do ICESP, tendo seguido esses padrões, pergunto-lhe, qual a dose máxima tolerada da fósforo? Eu acho que esse capítulo coloca uma divisão bastante didática de quais são os potenciais, quais são as fases pelas quais uma pesquisa clínica pode passar. Em primeiro lugar, elas não são obrigatórias. Isso foi determinado quando você tem uma droga que nunca foi utilizada e que você não conhece absolutamente qual é o efeito colateral dessa droga. Então, aí sim, eu não posso levar à morte um paciente. A preocupação com isso é não levar à morte um paciente por conta de efeitos colaterais. Esse é o objetivo desse básico da fase 1. Estava muito claro que os pacientes que recebiam 1.000 ou 1.500 miligramas de fosfetanolamina não foram à morte por conta da medicação. Então, sob esse aspecto, a fase 1 não era necessária para determinar esse tipo de segurança, que é a letalidade, que é o principal objetivo da fase 1, determinar qual que é a dose que não é letal. E a dose responder, que não é letal, por favor, quanto que é? Por favor, deixa eu só terminar. Para responder à questão da toxicidade, que é um dado extremamente importante, nós tivemos o cuidado de, no primeiro momento, os primeiros 10 pacientes do estudo, entrou um paciente de cada diagnóstico, justamente para avaliar a segurança e verificar se essa dose, que nós já sabíamos que não era letal, porque era a que vinha sendo utilizada, se ela era razoavelmente segura, e isso dá para ver essa segurança com 10 pacientes. Então, só depois de concluir essa questão da segurança é que se prosseguiu ao estudo. Então, a preocupação com segurança do paciente sempre foi muito importante para nós. Só depois desses 10 pacientes é que a gente prosseguiu. Com relação à dose máxima tolerada, esse não era o objetivo do estudo. Está sendo conduzido um estudo pelo Ministério da Saúde, que está sediado no INCA, e esse sim deve responder a todas essas perguntas. Fazer um estudo idêntico do INCESP seria simplesmente duplicar, e é um estudo que demoraria muito tempo e não respondia à pergunta se os 1.000 ou 1.500 miligramas seriam eficientes para esses pacientes com câncer avançado. A dose não letal, qual que é a quantidade que vocês A chegaram dose que nós à conclusão na fase 1? Nós não fizemos fase 1, nós não temos um estudo de fase 1, nós fizemos um estudo de fase 2. A dose que nós utilizamos Então a senhora não seguiu o padrão da Anvisa? Não, isso não é o padrão da Anvisa. Nós não fizemos nenhum estudo para desenvolvimento de droga. Nós fizemos o estudo de fase 2, para avaliação de eficiência da droga. Então vocês fizeram os testes, não fizeram farmacocinética, não seguiram o padrão da Anvisa e nem da própria instituição, concorda? Discordo. Então explique o porquê, que eu não estou entendendo. Me desculpe, mas eu não estou entendendo. Os estudos não são obrigatoriamente sequenciais, é uma definição de para que serve cada um dos estudos, cada uma dessas fases.
Fase 1 é para designar a dose máxima letal, é a dose tolerada. Fase 2 para designar eficiência. E a fase 3 para designar uma eficiência mesmo, comparando com o tratamento padrão. Nós nos dispusemos a fazer um estudo de fase 2. A auditoria participou de tudo isso? Concordou com vocês? Sim, Das decisões que vocês tomavam? sim, as reuniões eram mensais, ou quase mensais, né? No depoimento do Dr. Roberto Arai, ele disse que o ICESP teve que recorrer às instituições internacionais, como, por exemplo, a Universidade de Harvard, para ajudá-los na realização dos testes farmacocinéticos. Todas as pesquisas realizadas no ICESP é consultado Harvard? Não, não necessariamente. Isso não é praxe? Sempre que nós temos inúmeras colaborações internacionais, mas não é obrigatório para todos os estudos. Quem fez o contato com Harvard? Não sei responder. No projeto de pesquisa apresentado pelo CONEP, na página 16, eu presumo que é de seu conhecimento, está claro que os testes seriam feitos em outros hospitais, AC Camargo, Pio X, Amaral Carvalho. A senhora sabe me dizer qual o motivo que esses hospitais não foram excluídos das pesquisas que foram realizadas só no ICESP? Por que foram excluídos? Eu não sei, eu acho que não foram excluídos, mas eu não sei de responder porque eles não participaram da pesquisa. A senhora saberia me dizer por que margarina em excesso no pão foi recomendado por uma funcionária do ICESP para os portadores desta enfermidade? Não desconheço essa informação específica de margarina em excesso no pão. A senhora recomendaria como profissional? A recomendação era ingerir a medicação com uma dieta mais rica em gordura. Era essa a orientação geral. E a gordura de margarina é bom? Eu acho que nossa orientação não era especificamente margarina, então eu não sei responder nem se isso foi dito, nem por que foi dito. Como eram feitas as orientações nutricionais para os pacientes por consulta com profissionais de nutrição, por material impresso ou de que forma? Essas orientações estavam na pós-consulta e realmente eu não sei lhe dizer exatamente como elas eram feitas, acho que é melhor falar com o pessoal da pós-consulta. A senhora participava diretamente da pesquisa e não sabe me responder? Veja bem, a pesquisa é feita em equipe, cada membro da equipe desempenha um papel muito específico para que ele dê as informações corretas, então eu não consigo responder sobre todos os aspectos da pesquisa, não. E quando a senhora passava nos pacientes, estava lá no pé da cama a recomendação nutricional deles? Todos os pacientes que eu acompanhei eram pacientes ambulatoriais, eles estavam bem o suficiente para serem acompanhados integralmente no ambulatório, e as orientações eram dadas depois da minha consulta, pela enfermeira de pesquisa. Vou tornar a pergunta que eu acho que a senhora não compreendeu. No pé da cama estava lá impresso o que era para ele se alimentar durante o dia ou não? A senhora não tem esse conhecimento? Então, mais uma vez, os pacientes não estavam internados, eles recebiam essa orientação depois da consulta e iam para suas casas. Essa orientação era dada pela enfermeira de pesquisa após a consulta, para todos os pacientes. O tratamento dado à comissão de auditores do estudo da fosfetalonamina era o mesmo oferecido aos auditores de outros estudos? Até onde eu sei, sim. Exatamente igual. Nos consta que auditores solicitaram exames de imagem e informações complementares aos prontuários eletrônicos e não foram atendidos. Procede? Não, o prontuário eletrônico, eles tinham, até onde eu sei, eles tinham senha para acessar o prontuário eletrônico e eles acessavam o mesmo conjunto de informações que qualquer outro monitor de pesquisa. Nunca foi recusada nenhuma informação. Em relato do professor Arai, Roberto Arai, farmacêutico, perdão, que o ICESP está conduzindo cerca de mais de 1000 pesquisas. Procede? Provavelmente sim. O número é muito grande. A senhora participa de quantas pesquisas?
que eu sou investigadora, no momento devo ter perto de 10 pesquisas. É utilizado o mesmo protocolo que foi utilizado para a fosfetalonamina, normalmente, nessas 10 pesquisas que você participa? A rotina de pesquisa é absolutamente a mesma. O estudo foi encomendado por quem? Existe terceiros? Não tem, não. Não tem terceiros. Foi direto da Secretaria de Estado da Direto Saúde? da Secretaria de Saúde. Foi solicitado pelos auditores a amostra dos frascos para serem analisadas e auditadas, e foi negado. A senhora, como subinvestigadora, com relação às pesquisas, o que tem a dizer sobre isso? Existia algum medo em fornecer essas dragas para ser auditado pela auditoria que o professor Gilberto recomendou? O patrocinador da pesquisa é da Secretaria da Saúde. Quem pode disponibilizar medicamento para qualquer tipo de análise é o patrocinador. Então, essa solicitação teria que ter sido feita para a Secretaria de Saúde, e é isso que eu sei que o pessoal da comissão da Fosfo foi orientado a fazer, solicitar diretamente para a Secretaria de Saúde. Por se tratar de um bem público, pois se isso futuramente, essa pílula, substância virar remédio, vai ser distribuído gratuitamente na rede pública estadual, pois essa é o que eu ouço, que é a exigência do professor Gilberto, não seria de bom grado vocês terem fornecido e não ter existido essa formalidade? Isso é praxe no ICESP, com todas as pesquisas? Isso é uma praxe de pesquisa, não é praxe de ICESP. Quem é o responsável? É padrão isso? Isso é um padrão. É o patrocinador que pode disponibilizar o medicamento para outro fim que não seja o paciente que está sendo assistido dentro daquela instituição e que assinou o termo de consentimento para a pesquisa. A senhora acha que teria que aprofundar mais as pesquisas da Fosfo, devido à quebra de regra, na minha opinião, não na da senhora, com relação aos testes, que, na minha concepção, não foram cumpridos, o protocolo. A senhora acha que teria que aprofundar mais os estudos? Acho que eu não consigo entender muito bem essa pergunta. Acho que os estudos, eles... Para talvez, quiser, eu repito. Os estudos que o senhor tem citado, de farmacocinética e de escalonamento de dose, já estão sendo conduzidos por outra instituição pública, e acho que talvez essa resposta vai ser dada por eles. E por que vocês não fizeram, se está sendo constituído por outros órgãos públicos? Pois se tratava de vidas humanas, vou tornar a repetir e de recurso público. Porque o nosso objetivo era responder a pergunta se a dose de 1.000 miligramas ou 1.500 miligramas seria útil, seria eficiente em pacientes com câncer. Por que foi dito pelo pesquisador principal que, após, sem conhecimento da equipe de auditores, ele fez um comunicado da toxicidade, de que a toxicidade ela não existia, que era um produto seguro, uma substância segura, mas eu me recordo que na época ele falou que não era tão milagrosa assim, ou algo parecido, em todos os canais de televisão, rádio e jornais. Que a senhora tem a dizer sobre isso, como profissional? Que não era algo tão milagroso, se nem os testes ainda tinham sido feitos? O que eu tenho a dizer é que dos 87 pacientes que foram tratados, apenas um paciente teve algum grau de resposta. Portanto, a resposta foi muito aquém do que a gente pode esperar para uma droga bastante eficiente. Isso é um fato. É um fato, mas que foi pesquisado sem seguir um padrão, um protocolo de acordo com a necessidade. A senhora há de convir comigo. Por hora é só, senhor presidente. Se tiver mais alguém para formatar a pergunta, eu vou olhar se escapou alguma aqui e retorno as perguntas a Maria Pilar. Ed Thomas, tem alguma pergunta? O Rafael. Gostaria que o senhor fizesse mais uma arguição para dar tempo de eu olhar aqui, senhor presidente. O Rafael, você. O assunto é muito obscuro, né? Só a falta da possibilidade de os investigadores, né, interessados
terem aquela amostra do produto que ia ser distribuído, e porque é uma exigência, né, somente o patrocinador pode. Então, tudo isso, para mim, olha, sinceramente, torna totalmente inválido o teste, ou inválidos os testes realizados. Eu acho que o governo do Estado, até por uma questão de manter ali o nome dele livre de qualquer suspeita, deveria tomar outras providências para que isso fosse feito de outra forma, com a participação daqueles pesquisadores, daqueles que descobriram essa substância, ou que subiram aqui, juntaram as substâncias diversas, né, para chegar a isso daí. Porque a resposta está sendo muito simples, né? Muito simples. E eu acho que não satisfaz. Não estou criticando nenhum dos entrevistados aqui, não, absolutamente. Eu acho que nem eles têm a informação devida e também não tem culpa. O material não foi fornecido porque somente o patrocinador que dá condições de fornecermos ou não. Então, para mim, olha, sinceramente, pela expectativa da população, eu entendo que tudo que foi feito não teve um valor, pelo menos de credibilidade, junto a nós, daqui do Legislativo, e a população. Pela ordem, senhor presidente, eu tenho a última pergunta a fazer. Senhora Maria Pilar, por que suspenderam as pesquisas em vez de estudar uma alteração na dose? Isso foi recomendado pela equipe de auditores ou foi recomendado pelo conjunto do ICESP, que a senhora faz parte? Não é possível, em um estudo, alterar simplesmente a dose e conseguir justificar que esse é o mesmo estudo. Não é possível, teria que ser escrito um novo estudo. Novo estudo após uma farmacocinética, concorda? As condições do estudo têm que ser discutidas do novo estudo. Só estou dizendo que não é possível, no meio do estudo, mudar a dose de um estudo. Com certeza. Então, não se muda um estudo no meio sem saber com confiabilidade aquilo que pode ser aplicado se tratando de vidas humanas e recurso público. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Eu queria agradecer a sua presença, doutora Maria, e dizer que a gente aqui está aprendendo muito nesse assunto, que a gente não domina, apenas o nosso interesse é saber se esse relatório, a pesquisa foi cumprida e se ainda haveria uma chance de pesquisar esse material. Assim, a grosso modo, nós sabemos que existem mais de 100 tipos de tumores no câncer. Nós sabemos que existem vários fatores. Um deles é o fator genético, outro deles é o raio-x com raios cósmicos e radiação solar. Outro deles é a alimentação moderna hoje. Contaminação de agrotóxico também é terrível. O efeito placebo é uma coisa que também, às vezes, eu acredito, né, no chá de casca de pé, ou na reza, ou na vela, e, no fim, meu sistema metabólico atua ajudando na cura. E também, uma novidade que a gente fica sabendo é que a vida moderna, o estresse da vida moderna também é provocado. Mas eu queria, exatamente dentro disso, perguntar para a senhora, que é o seguinte, o conceito da fosfetanolamina que o organismo produz, que atua no metabolismo basal e atua no sistema imunológico. Quem combate a célula doente é uma célula sadia. E a nossa vida moderna, com isso tudo, fica extremamente prejudicada à exposição e causando câncer. E existem notícias de que, dentro de 20 anos, 1/3 da humanidade estará contaminada com alguma forma de câncer. E nós aqui que estamos vivendo mais, aumentando essa longevidade, também os estudos dizem que o aumento da longevidade nos leva a isso tudo. Então, a teoria assim, que nós vimos da fosfetanolamina sintética, que é produzida fora do organismo humano, mas o organismo
aceita, é que esse metabolismo basal atua no sistema imunológico ajudando. E é claro que, às vezes, o tratamento ou da radioterapia, ou da quimioterapia, ou da imunoterapia, afeta exatamente o sistema das pessoas. A senhora, dentro desse conceito, enxerga uma possibilidade de uma continuidade, de alguma maneira, que se possa testar mais eficazmente isso, ou a senhora considera que o assunto está encerrado? Eu considero que talvez os estudos que estão sendo conduzidos pelo Ministério da Saúde possam trazer alguma diretriz de qual é o melhor caminho a seguir. Isso vai levar algum tempo. Tá bom. Muito obrigado, doutora. Agradecemos a dona Maria Pilar Esteves pela sua presença. Então, agora, nós vamos ouvir a próxima testemunha, nossa depoente, que é a doutora... Lá. Aqui está aqui a minha folha. Nós vamos ouvir a doutora Milena Pérez Mac, do ICESP. Doutora Milena, a senhora foi convocada como testemunha, nesse caso. A senhora não é ré, né? A senhora apenas é uma testemunha para relatar fatos, ou sim ou não, que a senhora julgar necessário, a senhora está presidenciando. Então, eu gostaria que a senhora é uma médica oncologista, trabalha no Sírio-Libanês e trabalha no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. É membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Também vamos receber aqui a presença do Dr. Simão, que virá, está convidado, mas ele está viajando, e agendou conosco dia 6 de fevereiro. Então, a senhora está convidada a vir ele falar também. E a sua área de interesse tem sido câncer de cabeça, pescoço, oncologia torácica e câncer geniturinário. Então, faça favor, a senhora leia aí a sua... Eu, Milena Pérez Mac, infracionado RG 29.495.69, dígito 6, exercendo o cargo de médica no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, fui convocada a comparecer a esta comissão parlamentar de inquérito como testemunha e com fundamento dos artigos 203 e 218 do Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo 2º do artigo 13 da Constituição do Estado e com o artigo 3º da Lei Estadual 11.124, de 10 de abril de 2002, declara que fui advertida a dizer a verdade sobre pena de incorrer no crime previsto no artigo 4º, inciso 2 da Lei Federal 1579, de 18 de março de 1952. São Paulo, 13 de dezembro de 2017. Obrigado, doutora. Bom, o objetivo nosso é exatamente saber se a pesquisa feita no ICESP, dentro do protocolo de pesquisa aprovado, tanto na Anvisa como na ANSESP, foi cumprido. Ou seja, nós tivemos no dia 31 de março desse ano um relatório dizendo que as pesquisas realizadas foram conclusivas pela não eficiência do produto da fosfetanolamina sintética. Então, apenas nós aqui, esta CPI tem como objetivo saber exatamente se esses protocolos foram cumpridos rigorosamente para que essa conclusão exatamente chegasse e suspendesse os trabalhos. É nesse intuito que nós estamos chamando a senhora. Eu apenas gostaria, se a senhora pudesse nos esclarecer, qual seria o seu papel junto a essa pesquisa que foi feita lá? Eu também exerci o papel, como a doutora Pilar, de subinvestigadora. E a senhora, simultaneamente a essa pesquisa, trabalhou em outras? Sim.
E dentro da sua experiência como médica e dentro dos procedimentos, a senhora entende que o protocolo foi seguido rigorosamente e que as pesquisas se enquadraram nas exigências da Anvisa para a certificação do medicamento? Essa pesquisa foi um estudo de fase 2, ele foi aprovado pelo sistema CEP-CONEP e o protocolo foi rigorosamente seguido. Não era uma pesquisa para registro de medicamento. Mas nós entendemos que, feita a fase 2 aprovada, o medicamento segue para a Anvisa para ser registrado. Como uma instituição acadêmica, o nosso papel é realizar a pesquisa, mas a submissão de aprovação à Anvisa deve ser feita pelas pessoas que produzem, ou a indústria que produz o medicamento. Não a Secretaria de Estado da Saúde, porque foi cedida a ela a patente. Eu não sei se foi cedida a patente, não tenho como informar isso. Então, dentro da pesquisa, dentro do protocolo de pesquisa, havia vários itens a serem cumpridos rigorosamente. A senhora acredita que foram cumpridos todos eles? Eles foram cumpridos. Eles foram cumpridos. Sim. Tá bom. Eu passo a palavra agora ao nosso relator. Vamos lá. Cumprimentar a doutora Milena. Quem é o coordenador principal dos estudos, doutora Milena? O investigador principal é o professor Paulo Hoff. E o coordenador, a senhora sabe quem é? O coordenador em qual sentido? Que está coordenando as pesquisas, deve ter um coordenador. Na verdade, o investigador principal, ele delega funções distintas a cada membro da equipe. Então, cada membro da equipe tem um papel. Tá. Esse é o papel principal do investigador, é isso? Delegar. Delegar, entre outras coisas. Tá. E vocês se reuniam semanalmente, quinzenalmente, semestralmente? Eram feitas reuniões periódicas entre os diferentes grupos para determinar diferentes aspectos de pesquisa, da pesquisa. Né? Qual a frequência de dias? A frequência exata, não, eu consigo lhe dizer que eram feitas reuniões periódicas, análises interinas de segurança foram conduzidas, bem como comunicações sob demanda da equipe também. Então, não necessariamente as reuniões eram agendadas, a comunicação entre toda a equipe era livre e todas as informações relevantes do estudo eram comunicadas a todos aqueles que participavam da pesquisa. Houve cerceamento da equipe de auditores, no seu ver? Não que seja de meu conhecimento. Em nenhum momento? Não que seja de meu conhecimento. Segundo o farmacêutico Roberto Arai, ele recorreu à Universidade de Harvard. Quem que fez esse contato? Você sabe me dizer? Desconheço. Desconhece? Ok. No projeto de pesquisa do CONEP, na página 16, está claro, você tem conhecimento, né, do projeto? Sim. Né? Na página 16 dizia que ia ter outros hospitais fazendo os testes, AC Camargo, Pio 10 e Amaral Carvalho. Você sabe me dizer qual o motivo que esses hospitais não foram contatados para efetivar as pesquisas e concentrou só no ICESP? Os hospitais, esses demais hospitais foram convidados para um evento de abertura do estudo em maio do ano passado, e chegou a minha informação que o professor Gilberto Chiersi solicitou que a pesquisa fosse conduzida somente no ICESP. Quem que determinou isso? O que chegou a mim é que foi uma solicitação do professor Gilberto. Ele solicitou que ele conheceu o ICESP e que a pesquisa fosse feita inteiramente no ICESP. Você tem isso por escrito? Como ele disse, isso foi uma comunicação que chegou a mim. Por quem? Na verdade, foi uma comunicação verbal. De quem? Não consigo lhe afirmar agora. Você não se lembra? Eu não tenho como dizer exatamente quem foi a pessoa que me falou, porque eu falei com várias pessoas naquele dia, mas chegou essa informação a mim.
Você não acha que farmacocinética seria indispensável para a fase 1, que isso é recomendação de todas as revistas internacionais, livros, para se fazer os testes da fosfoetalonamina, haja visto que nós estávamos tratando de vidas humanas e recurso público? Nós temos todo o cuidado de fazer o protocolo para justamente o objetivo principal é responder uma hipótese. Então, o estudo que foi proposto foi um estudo de fase 2, dado que havia relato que muitas pessoas, milhares de pessoas já vinham fazendo uso da droga e haviam relatos indiretos de um possível benefício. Então, através disso, se desenhou o protocolo para responder uma pergunta. A dose que vem sendo distribuída à população é eficaz como se relata? Então, esse foi o objetivo. Uma vez que já se tinha essa dose, não era necessário fazer um estudo de farmacocinética. Mesmo assim, se colocou no protocolo que, caso um resultado positivo fosse encontrado, as amostras que foram coletadas teriam a análise de farmacocinética feita. Mas você não acha que, por tratar de vidas humanas em recurso público, não seria indispensável a farmacocinética, na sua opinião particular? Nesse caso, em que se já havia uma dose proposta, que a população vinha fazendo uso, eu acredito que não seria necessário, porque o objetivo do estudo era avaliar a dose. Não era um estudo de escalonamento de dose, era um estudo de fase 2 para avaliar essa dose que a população vem usando, ela é eficaz em monoterapia em pacientes com tumores sólidos avançados? Essa é a pergunta. Então, foi essa a pergunta que nós nos propusemos a responder, e foi para isso que o protocolo foi desenhado. Então, o protocolo, vocês, no meu ver, não seguiu à risca, porque foram mencionados no protocolo 210 pacientes e recrutaram 85 e se findou com 73, se não me falha a memória. Vocês já deixaram de cumprir o protocolo. Isso pode comprometer, sem dúvida nenhuma, o resultado dos testes. E se tratava de vidas humanas, que o CONEP ele não aprova a fase 2 sem a fase 1, de acordo com a demanda, a necessidade imposta por ele, e que vocês falaram aqui. Vocês mencionaram isso, não é eu que estou falando. Se eu ler isso aqui, não vou ler, que está na íntegra aqui, vou ficar até 6 horas, não tem tempo hábil para isso, mas não foi cumprido. Só para afirmar, esse protocolo foi aprovado pelo sistema CEP-CONEP, então nós temos a anuência do CONEP, então eles tinham ciência do desenho do protocolo. Em relação ao cumprimento do protocolo, ele foi todo cumprido à risca. Agora, imagina o senhor deputado, na nossa situação, tratamos 73 pacientes, nenhum deles obteve resposta. Será que é ético eu continuar um estudo em que eu não estou vendo nenhuma atividade da droga? Isso, inclusive, foi discutido numa reunião com a Comissão de Auditoria da Fosfetanolamina, no qual nós apresentamos os resultados preliminares. Realmente foi uma decepção para todos os resultados, e, de comum acordo, nós, pelo bem dos pacientes, nós optamos por suspender o recrutamento, manter a continuidade da pesquisa nos pacientes que estavam em tratamento e repensar, atender algumas emendas e partir para a consideração do tratamento somente na corte de melanoma, que foi aquela na qual foi observada uma resposta tardia, e para verificar se esse efeito é um efeito biológico da droga. Essa emenda foi feita, foi enviada ao professor Gilberto, mas nós não tivemos a anuência dele para a continuidade do estudo nesse sentido. Doutora Milena, na minha concepção, não é ético fazer achismo, tá? Não é ético fazer achismo, tá? Não é questão de não é ético continuar a pesquisa. A pesquisa tem que continuar, desde que se faça farmacocinética, que saiba a quantidade e a dosagem correta a ser aplicado. Aí sim, vocês poderiam retardar e fazer farmacocinética. O ICESP não é capaz de fazer isso. Por que foi aberto só após essa CPI ser implantada? Aí vocês correram para fazer licitação e contratação de farmacocinética. Eu reitero que no protocolo estava prevista a realização da farmacocinética somente se nós houvéssemos um resultado positivo. Então, o protocolo foi seguido. A questão da farmacocinética foi uma solicitação do professor Gilberto, e
Ele não estava previsto. Foi do Isso professor foi Gilberto, vocês não iam fazer, então? o Só porque ele protocolo. falou Então, e vocês tomaram providências? para dizer, no protocolo, nós temos que seguir rigorosamente o protocolo. Se o protocolo fala que a gente só pode fazer a farmacocinética se tiver um resultado positivo, eu não posso mudar o protocolo no meio. Eu precisaria fazer uma emenda, submeter isso ao CEP. Mesmo assim, nós solicitamos uma anuência, uma ciência do CEP e uma permissão para fazer a farmacocinética antes do planejado, por uma discussão com a equipe do professor Gilberto, até para dizer que nós estávamos em comunicação com ele. Explique para mim por que o coordenador principal, após testar a toxicidade, fase 1, disse que esse produto não é tão milagroso assim, se ele não tinha feito ainda a fase 2, nem começado, nem iniciado Eu os não testes. estava presente e eu não sei dizer o que ele falou. No dia você não estava presente, mas tem conhecimento da imprensa a nível nacional, não tem? Não vi essa reportagem. Desconhece? Desconheço. Você está trabalhando com a pesquisa e desconhece o que o investigador principal teceu comentários em imprensa nacional. Como o senhor mesmo disse, concorda? isso foi veiculado pela imprensa. Eu não sei como foi veiculado, eu não li o texto e eu não estava presente, eu não sei exatamente o que foi dito. E nem teve conhecimento pela imprensa, nem a curiosidade depois de saber o que ele disse. É isso? Não, não acho que isso é necessário nesse momento. Ok. Saberia me dizer por que margarina em excesso no pão é recomendada aos portadores dessa enfermidade por um funcionário do ICESP? Isso não foi... A orientação geral é que se fosse feita a ingestão da substância logo após uma refeição, preferencialmente com algum teor de gordura. Não sei dizer se essa recomendação foi feita de fato. Pelo seu currículo, margarina em excesso é bom ou é ruim? Você tem um currículo invejável. Como lhe disse, não sei dizer qual a recomendação que foi feita. Tá, eu vou tornar a pergunta. Se houve essa recomendação, para começar. Eu não acho que houve. Não havendo a recomendação, a senhora receitaria margarina em excesso para pacientes com enfermidades de câncer? Eu gostaria de ressaltar que não é de meu conhecimento que tal recomendação tenha sido feita. Como eram as orientações nutricionais para os pacientes da profissional de nutrição? Era material impresso no pé da cama, ou era verbal? Como que era feito quando você passava pelos pacientes? Alguns pacientes que poderiam estar internados, ou mesmo aquele que iam para casa, ele recebia o comunicado de que forma? Bom, então, só para ressaltar que a doutora Pilar falou, eram pacientes com bom performance status, então isso significa que eles não poderiam estar internados. Esses pacientes eram ambulatoriais, havia recomendação nutricional, a questão da discussão de ingesta com comida gordurosa foi colocado posteriormente, isso foi submetido na nova emenda, que não entrou em vigor por todas essas questões que eu já coloquei, e, portanto, nós não poderíamos fornecer nenhum material impresso ao paciente que não fosse aprovado pelo CEP. Por seguir o rigor do sistema CEP-CONEP, que nós não entregamos nenhum material impresso, nós orientamos esse paciente a fazer uso da substância logo após uma refeição, preferencialmente gordurosa. Ok. A senhora acredita que os dados apresentados no relatório da segunda fase possibilitem tirar conclusões científicas, como foi tirado e anunciado a todo o Brasil, sobre os benefícios ou não da fosfetalonamina sintética? Como ele disse, na dose estudada, nessa população, nós não observamos sinais de eficácia. A senhora acha que teria que ser estudado mais essa droga? Assim como o conhecimento da ciência é infinito, acho que as perguntas podem sempre ser feitas, né? Mas, nesse caso, para esse estudo, que seguiu rigorosamente o protocolo, não foi observada eficácia, infelizmente. Em outros testes, em outras pesquisas, a CONEP aprova a fase 2 sem passar pela fase 1? Sim. Sim? Sim. Aprova? Sim. Ok. Pela ordem. Pode
Pode falar, senhor presidente. A fase 1 não foi feita porque se alegou que já tinha conhecimento do efeito colateral no ser humano. Quer dizer, não pela experiência divulgada, não havia. Então, isso basta para que seja eliminada a fase 1. Assim, no estudo de fase 1, existe um desenho clássico, que é o desenho de Fibonacci 3+3. Então, nesse desenho se inclui pacientes progressivamente, e o último escalonamento de número de pacientes para avaliar se uma droga é tóxica ou não é um total de 9 pacientes. Então, considerando isso, numa primeira etapa dentro desse estudo, então não numa primeira fase, foram incluídos 10 pacientes, um de cada tipo de... A ideia é 10 pacientes, e esses pacientes foram tratados, ao menos por um mês, e se avaliou que não houve efeitos tóxicos que contraindicassem a continuidade da pesquisa. Então, a gente teria um número suficiente de pacientes para avaliar um efeito tóxico na dose proposta. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Pois não. Toca a palavra, mas passa a palavra. Passa a palavra. Boa tarde a todos, senhor presidente, cumprimentar a Madalena, a doutora Milena. Doutora, é uma pergunta bem simples e foge até um pouco do assunto aqui, mas hoje todos nós, o mundo inteiro tem rede social. Vou fazer uma pergunta para a senhora. A senhora nunca teve rede social? Não, eu tenho. Você tem rede social? Então a minha assessoria procurou e não achou a sua rede social. Você tem Facebook ativo? Eu tenho. Está ativo? Eu tenho, mas eu coloco algumas travas de privacidade. Tá bom. A pergunta é, senhor presidente. Entendi. Eu tenho mais perguntas, senhor presidente. Tem? Tenho mais duas perguntas. Se o senhor quiser fazer Só uso da curiosidade, palavra, você como pode moço, fazer. Pode fazer. continuando presidente. a pergunta do nosso deputado Márcio Camargo, você como moça utiliza WhatsApp, Facebook, geração já XYZ a gente está falando. Mas, então, o seu Face, por exemplo, é restrito, seria isso? Posso voltar às perguntas, senhor presidente? Vontade. É muito comum no meio médico e científico o pagamento de benefícios para os profissionais. Isso é corriqueiro entre profissionais de medicina. Esses, por suas vezes, acontecem de diversas formas. Pagamento de pacotes de viagens, para congressos médicos, bônus, presentes e outras coisas mais pela indústria farmacêutica. A senhora alguma vez já recebeu algum tipo de gratificação da indústria em sua carreira médica? Em que sentido? De viagem, prolabore, bônus, presentes de alguma indústria farmacêutica? Todos os trabalhos que eu sempre desenvolvi, ou mesmo viagens, sempre foram a trabalho. Aí, cunho científico. e quem pagava por isso, o ICESP ou a indústria farmacêutica? O ICESP, como o senhor sabe, é uma instituição pública, infelizmente não dispõe de recursos. Muitos desses congressos dos quais eu participei, eu mesma banquei. E alguns foram bancados pela iniciativa privada? A senhora está sobre o juramento. Sim, eu já fui em alguns eventos científicos que foram... Bancado pela iniciativa privada. Sim, mas isso tudo é sempre divulgado. Toda vez que a gente faz uma apresentação, isso é colocado como um conflito de interesse. No momento atual, entre os anos 2016 e 2017, a senhora recebeu algum tipo de gratificação da indústria farmacêutica? Teve apenas um evento de consultoria que eu prestei para uma empresa. Bancado pela indústria farmacêutica, é isso? Isso. Ok. A última pergunta, senhor presidente. Não sei se eu já fiz, mas posso repeti-la? Faz de novo. Houve cerceamento da equipe de auditores indicada pelo professor Gilberto em algum tempo, em alguma reunião, alguma solicitação pedida? Não que seja de meu conhecimento, nós participamos de diversas reuniões,
sempre com o objetivo de tentar esclarecer dúvidas, colocar questões. Os ofícios que foram enviados, até onde eu sei, tiveram resposta. Então, não tenho conhecimento dessa afirmação. E era praxe, quando se faz uma solicitação de uma equipe de auditores, independente de ser a FOSFO ou não, que tenha que se recorrer à instância maior para adquirir isso, como foi o caso do pedido da pílula para poder fazer a comprovação, a contraprova dela? Neste caso da fosfoetalonamina, pela equipe dos auditores? Como foi afirmado, o patrocinador que é o detentor da medicação. Isso vinha em frascos lacrados que eram entregados aos pacientes. Então, nós não poderíamos intervir nisso sem a ciência do patrocinador. Na minha opinião, 87 pacientes ou 73 e não ter exercido farmacocinética, na minha opinião, é achismo. Vocês praticaram achismo. E com vidas humanas e recurso público, não se pratica achismo, de forma nenhuma. Vocês estão lidando com vidas humanas. Podia ser retardado os testes, feito farmacocinética. O ICESP tem capacidade de fazer farmacocinética? Isso já foi feito em outros testes, acompanhado pela senhora? Acredito que sim, mas nesse caso específico precisa se desenvolver toda uma metodologia nova, da qual nós não dispomos dessa tecnologia. Tecnologia para quê? Para realizar a farmacocinética da fosfoetanolamina. E vocês buscaram lá fora esse conhecimento? Como ele disse, nós trabalhamos em equipe, cada um tem um papel designado, mas eu sei que foram buscados laboratórios para a realização desses testes. É usado esse mesmo protocolo para os outros projetos de pesquisas com relação às pesquisas que hoje existem no ICESP, que, segundo o Roberto Araiz, são mais de 1000 pesquisas que estão sendo realizadas neste momento. E quantas pesquisas a senhora participa? Eu não tenho como lhe dizer o número exato, mas é mais de uma dezena de pesquisas das quais eu participo. O desenho de fase 2 é um desenho que já é um desenho bastante antigo e é amplamente utilizado em vários protocolos mundialmente. Pelo seu conhecimento, seu currículo que eu tenho aqui, você fazer uma pesquisa definida no protocolo com 21 pessoas, pacientes, por tipo de câncer, e no caso da Maria Pilar, que falou aqui em 7 pacientes, em dessas cortes, você acha que isso dá confiabilidade no seu conhecimento de medicina? Tem confiabilidade 7 pacientes? Como ele disse, o compromisso nosso é com a pesquisa e com os pacientes. A gente não pode olhar só um pedaço do estudo, a gente tem que olhar o estudo como um todo. 73 pessoas foram tratadas. É ético a gente continuar com o estudo da forma como estava? Não é ético fazer achismo. A senhora vai me desculpar. Fazer achismo não é ético. Vou tornar a minha pergunta. A senhora acha correto, tem confiabilidade você testar uma corte com 7 pacientes, sendo que foi protocolado 21? Em qualquer momento de uma pesquisa, se você faz uma análise interina e você tem um dado que sugira que você vai prejudicar o sujeito de pesquisa de alguma forma, você tem a liberdade, isso sempre é comunicado, tanto que isso é comunicado ao CEP, isso não é uma decisão que é tomada unilateralmente. Então, essa comunicação foi notificada ao CEP, que rege a ética em pesquisa, e foi-se visto que realmente alguma mudança precisaria ser feita nesse protocolo. Por isso que se interrompeu a inclusão de novos pacientes. Os pacientes que já vinham fazendo uso continuaram. Em nenhum momento a gente interrompeu o uso da droga em quem estava dentro da pesquisa. Senhor presidente, requerer esta comunicação que foi feita ao CONEP pelo grupo do ICESP. Era só. Muito obrigado. Queria agradecer a presença da doutora Milena Pérez Mac e a seu depoimento como testemunha vem nos ajudar
nos esclarecimentos do que foi feito, se a pesquisa foi realizada dentro da previsão e se existe possibilidade da continuidade disso ou se há realmente o efeito conclusivo de paralisar. Essa a dúvida, esse é o nosso trabalho, que nós estamos pesquisando. Queremos agradecer muito a sua vinda. Obrigado. Agora, então, nós chamamos a doutora Juliana, que é Guimarães, que ela é enfermeira e que trabalhou no ICESP nessa pesquisa. Trabalhou. Você, doutora Juliana? Enfermeira. Isso. Trabalhou no ICESP durante a realização da pesquisa. E você tem aqui um juramento como nossa testemunha nessa CPI, por favor. Eu, Juliana Guimarães, infracionado no RG número 45.435.819, dígito 2, exercendo o cargo de monitoria de qualidade no ICESP, fui convocada a comparecer a esta comissão parlamentar de inquérito como testemunha e com fundamento nos artigos 203 e 218 do Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo 2º do artigo 13 da Constituição do Estado e com o artigo 3º da Lei Estadual 11.124, de 10 de abril de 2002, declaro que foi advertida a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto no artigo 4º, inciso 2, da Lei Federal número 15.579, de 18 de março de 1952. Dia de hoje, 13 de dezembro de 2017. Obrigado. Juliana, enfermeira, que especialização? Não chamo de doutora, então, chamo de enfermeira. Não, sou enfermeira. Tá. Juliana, você trabalhou no ICESP, na área de enfermagem, com ênfase na pesquisa clínica. Isso. E você trabalhou nessa pesquisa da fosfetanolamina sintética? Sim, a minha função dentro desse estudo foi operacional. Então, eu acompanhava a comissão indicada pelo professor Gilberto nos dias agendados e eu monitorava os dados dos pacientes em prontuário para verificar se eles foram realizados os procedimentos de acordo com o que estava descrito no protocolo que foi autorizado a ser realizado no ICESP. Você tem conhecimento, então, do protocolo de pesquisa que foi aprovado? Tenho conhecimento, mas não fiz parte do desenho do estudo. Sim. Você não fez parte da elaboração do protocolo de pesquisa, mas você tem conhecimento dele, de tudo que está escrito, dos seus detalhes. Tá bom, eu passo ao nosso relator. Cumprimentar a Juliana. Qual a sua função nas pesquisas da fósforo junto ao ICESP, bem? Como disse, eu acompanhei a comissão indicada pelo professor Gilberto nos dias agendados para eles revisarem os dados desse estudo, e eu monitorei os dados que foram avaliados durante o estudo, se os procedimentos foram feitos de acordo com o protocolo. Você acompanhou desde o início? Desde o início que... O estudo? Do estudo? A comissão? Sim. A comissão eu acompanhei eles desde o início. Comissão de auditores? Sim. Desde o início? Desde o início. Tá. Você, em algum momento, viu o cerceamento dos investigadores, presenciou algum cerceamento dos investigadores junto à equipe de auditores? Não. Tá. Você já acompanhou vários estudos no ICESP, fora a fosfetalonamina? Sim. Quando o auditor pedia informação a você, como você procedia? Bom, durante o momento que eu acompanhava qualquer auditoria realizada no ICESP,
Eu estava ali para esclarecer como que o sistema de prontuário eletrônico funcionava, onde ele poderia encontrar a informação solicitada. Na sua opinião, os investigadores médicos conduziram os estudos da fósforo da mesma maneira como conduziram outros estudos do ICESP? Sim, Os auditores do estudo da fósforo eram tratados da mesma maneira que os auditores de outros estudos que você já participou? sim. Você hoje não trabalha mais no ICESP, né? Hoje não mais. E por que você saiu dos estudos do ICESP? Porque eu Se você recebi- quiser responder, se não quiser, fique à vontade, que agora não tem nem advogado aí para consulta. Tranquilo. Eu recebi uma nova oportunidade Ah, ok. desafiadora para a minha carreira. Eu recebi uma nova oportunidade. Tá. Na sua opinião, se você puder opinar, porque você é enfermeira, não é médica, qual o motivo deles terem pulado as etapas com relação a esse teste? Não é de minha responsabilidade e eu não estava envolvida nesse questionamento que você realizou agora. Ok. O modelo de questionário que faz parte de prontuário eletrônico da instituição, na qual se avalia o nível de ansiedade dos pacientes, sua reação foi de solicitude, como relataram os auditores, mas em seguida o pedido foi negado. Qual a explicação para não ter atendido a solicitação dos auditores? Eu não tenho conhecimento desse fato. Ok. Você teve conhecimento de proximidade com os pacientes? Chegou a ver alguns pacientes que fizeram uso da fósforo? Não, Nenhum? Não teve contato? não. Isso não cabia a você alguma recomendação dos Não, médicos para eu não passar para eles? acompanhava pacientes. Eu não acompanhava os pacientes. A sua função específica, o que era? Durante esse estudo, foi acompanhar a comissão indicada pelo professor Gilberto e verificar se os procedimentos preconizados no protocolo foram realizados. E, na sua opinião, todos foram a contento? Sim. Ok, só isso, senhor presidente. Somente eu queria que você me esclarecesse, dentro dos procedimentos, você como farmacêutico, não era você Como enfermeira. que... Enfermeira. Enfermeira, desculpa. Não era você que ministrava, não dava medicamento aos pacientes? Nada. Quem fazia isso, essa função? Eram as enfermeiras de pesquisa. Como já foi dito, tinham as equipes que realizavam o atendimento dos pacientes. Então, os médicos, enfermeiras de pesquisa, há uma equipe que acompanha e conduz o estudo. Você sabe me dizer o nome de alguma enfermeira que dava a fosfoetalonamina aos pacientes, distribuía? Nós temos uma equipe grande que acompanha o estudo. Uma específica? Isso, para convocação. Ou para quem que a gente pode perguntar o nome de alguém? Quem que era a sua chefe? Tem como duas enfermagem? profissionais aqui, pode perguntar, senhor presidente. Eu acredito que elas não vão negar. Não. Ela não Vocês souber. já mencionaram também uma das pessoas que atenderam o paciente. Uma delas é a Cíntia, que vocês mencionaram aqui. Cíntia. A Cíntia é nutricionista. Ela fazia a enfermeira. entrega da fósforo aos pacientes? Ela é enfermeira. Enfermeira? Você sabe o nome completo? Não. Poderia requisitar, senhor presidente, da Maria Pilar e doutora Milena, que aqui estão? Não entendi. O senhor poderia requisitar o nome de qual enfermeira, para nós convocarmos, através das duas depoentes que aqui se encontram ainda no recinto? Doutora Maria, não, só para perguntar, teria o nome de alguém para a gente consultar?
Eu acho que o mais apropriado seria a gente encaminhar listas das enfermeiras envolvidas no estudo e os senhores determinam quem convocariam. Acho que aí daí fica mais isento. Não, Tá ótimo. acho que é mais Será nos apropriado. encaminhar. Quais são as... Sim, sim, a gente encaminha a lista Será de nos enfermeiras que encaminharia, participaram então. do estudo sem o menor problema. Tá, muito bem, obrigado. Então, ela nos encaminha. Bom, O Ed quer falar. hein? O Ed. Ed Thomas? Senhor presidente, com a licença do relator e também do presidente, eu me sinto até na obrigação, né, de dizer que a gente não tem todo o conhecimento do assunto, nem na área médica, na área de enfermagem, que não deixa de ser a área médica, até porque muitas vezes a pessoa mais presente num tratamento é a enfermeira, não é verdade? É ela que está muito, mas muito presente. Então, é sempre um momento de muito, mas muito aprendizado, e que esses profissionais que aqui vieram possam compreender que a função nossa é de fiscalizar, principalmente um dinheiro público, né, investido. Nós vivemos um estado de lástima, de tragédia e de um lixo político muito grande nesse país, certo? Principalmente em se tratando de saúde, e toda corrupção é horrível, todo desvio é abominável, mas a corrupção e o desvio na saúde, aí é criminoso, né? Mas que a gente tem que sempre que acreditar que os bons profissionais são grande maioria. E eu não poderia deixar de encerrar essa sessão e de poder, de reconhecer, acho que seria essa a melhor palavra, que as profissionais que aqui estiveram, que a doutora Pilar, que a doutora Milena, que a Juliana, são profissionais da saúde, né? E que a gente deve, acima de tudo, respeito. Então, meu respeito, gratidão. Tomara que tudo tenha sido feito com muita responsabilidade, eu torço para isso, até porque o maior roubo é o roubo do sonho. Maior que o roubo do sonho é o roubo da esperança das pessoas, eu acredito nisso. E acredito que ambas, assim como nós, fizemos um juramento. E eu não estou falando desse feito aqui na CPI, ou quando eu peguei o meu diploma, até porque o maior diploma é o registro de nascimento da gente, é da onde a gente vem. Mas o juramento das senhoras é muito, mas muito importante. É grandioso. Então, eu queria deixar, de coração, em nome de vocês, um obrigado, porque eu tenho certeza que as pessoas que aqui estão e que aqui vieram já salvaram muitas vidas. Então, eu fico com essa parte, torcendo pelo melhor e dizendo muito, mas muito obrigado. Que a gente consiga chegar ao final disso com os esclarecimentos técnicos, científicos, de respeito, acima de tudo, né? E que, se a gente puder prosseguir no trabalho do relator, que é um grande trabalho, e eu tenho certeza que ele vai fazer um grande relatório. Então, senhor presidente, queria deixar isso como registro, para que não saíssem daqui, né, com essa impressão de inquirimento, certo? De juiz, acima de tudo, porque a saúde já está demais machucada e jogada numa vala muito grande, e que eu confio muito nos profissionais da saúde desse país. Pode ter certeza disso. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, obrigado, deputado Ed Thomas. Acho que... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Nós vamos continuar apurando com responsabilidade, transparência e imparcialidade. E se houve crime, no final, alguém terá que responder por isso. Se não houve, essa é a função da CPI de apuração. Cumprimentar os pares que aqui estão, parabenizar o Rafael Silva, deputado Rafael Silva, que foi o propositor desta CPI, e a ótima condução da sua parte, que é o nosso presidente Roberto Massafera. Obrigado. Eu quero agradecer a presença de todos. Acho que o deputado tem a certeza que nós aqui estamos fazendo o nosso papel, né? E houve um dinheiro, assim, eu me lembro que o nosso governador, quando ele liberou a pesquisa pela Secretaria da Saúde via ICESP, ele falou que o limite de gasto seria um número de 5 a 8 milhões, estava autorizado.
os que nós temos informação é que foram gastos aí um número em torno de R$600 mil, né? E nós tivemos um pronunciamento de um deputado nosso aqui que falou que foram gastos 40 milhões. Então, você fica meio abismado. Agora, também, qual o objetivo? O objetivo é saber o seguinte: se o protocolo de pesquisa foi rigorosamente cumprido, ou se essa pesquisa ainda existe a possibilidade médica e científica de ter continuidade pelos relatos que nós temos hoje, mais de 2.000 casos hoje de ações judiciais, onde a empresa PDT que está produzindo a fosfetanolamina sintética, está fornecendo esse material com ordem judicial, né? Enquadrado principalmente na resolução 38 lá da Anvisa, de que o paciente em fase compassiva, ele pode utilizar esse produto que já está na fase de pesquisa, na terceira etapa, na segunda aí deles. Então, e nós temos tido relatos de sucesso com muita gente. Daí, então, o nosso interesse em ver comprovar cientificamente isso. Queria agradecer muito a doutora Milena Pérez Marques, a sua presença aqui, a doutora Maria Pilar Esteves, e dizer que eu espero que vocês continuem trabalhando e almejo que nunca precise delas, né? Que nunca precise de tratamento nessa área, mas agora as notícias que nós temos aí pela imprensa é que dizem que no futuro 30% da população do mundo vai estar sujeita a algum tipo de tumor, algum tipo de câncer. Então, senhor presidente, apenas interromper. Espero não viver esses 30 anos mais. Uma notícia de hoje de quem acompanha muito, quem faz parte também da imprensa, até porque eu estou deputado, mas pertenço também à imprensa. A notícia de hoje é que em 20 anos nós poderemos ter, né, uma grande parcela de curas, né, para tumores. É a notícia de hoje sobre o câncer. Então, essa também é a notícia boa, alvissareira, com certeza, e a gente acredita nisso. Só que a gente depende de pesquisas realmente para que isso aconteça, não é isso? Então, obrigado a todos. Não havendo mais nada a serrar, está encerrada a sessão. Obrigado. 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 Fala, Marcinho. Não deu tempo. Não deu tempo, tinha que protocolar tempo, eu não protocolei. Então, vai ter que aprovar na próxima. Vai, por que não? Não, o nosso tempo é... Eu não preciso convocar. Eu convoco segunda-feira.